Eu já recebi centenas de comentários de homens que escreveram mais ou menos assim: Dom, eu comecei a acompanhar os teus vídeos e no princípio eu achei que você era um louco exagerado, que as coisas não podiam estar do jeito que você falava. Mas agora eu venho aqui te dizer que passado um tempo eu vi tudo tudo que você falava estava certo. Eu sempre disse aqui que a ideologia feminista não estava mais restrita a um grupo específico de feministas militantes. A narrativa havia se expandido para a sociedade inteira, incluindo homens e quase que a totalidade das mulheres atuais. Por isso era preciso desconstruir essa narrativa. Era preciso criticar as mulheres modernas que de algum modo estavam ou estão contaminadas pelo feminismo. Algumas menos, outras mais, mas sempre com algum grau de intoxicação. Pois eu vou ler uma matéria que mais uma vez prova que nós não estamos mais em uma sociedade passível de reversão, pois as mulheres absorveram essa narrativa e nós não vamos conseguir reverter isso para o bem comum. Nós podemos desconstruir isso para ver o que vai dar lá no final. Boa coisa que não vai dar resultado. Veja essa matéria aqui. Eu odeio homens. Escritora francesa é ameaçada de censura, mas vira sucesso de vendas. Vejam só, o título da matéria, para quem escreveu, já deixa claro que isso não pode ser alvo de censura. Mas será que um livro intitulado Eu Odeio Mulheres não seria alvo de uma campanha maciça das mulheres e sequer seria bancado por alguma editora? Esse livro não seria alvo de uma censura brutal? Mas escrever um livro que se diz Eu Odeio Homens vira sucesso de vendas. Depois eu é que sou exagerado. A francesa Pauline Armand tem 25 anos, é blogueira, feminista, vegetariana e fortemente comprometida por um mundo melhor, segundo as suas próprias palavras. Um mundo melhor só se for para as mulheres. Gosta de gatos, de livros e de chá. Até aí uma millennial comum. Mas Pauline, que acabou de lançar o seu primeiro livro, foi ameaçada de processo por incitação ao ódio por um funcionário do governo francês. O nome do livro, Eu Odeio os Homens. Ao ver uma publicação que citava o livro de Pauline, lançado no final de agosto, Ralph Zermelo, assessor no Ministério da Igualdade entre Mulheres e Homens na França, escreveu um e-mail aos editores ameaçando entrar com um processo, segundo o casal de escritores Martin Page e Colline Pierret, da editora Monstrograph. Uma atitude perfeitamente normal do sujeito. E esse cara aí é dos meus mesmo. Mas esperem para ver o que aconteceu. Nós ficamos estarrecidos com a ameaça desse funcionário, ainda mais vindo desse ministério. É o cúmulo. Mas logo contatamos advogados e tivemos apoio de associações ligadas à liberdade de criação e aos direitos humanos, afirma Colline Pierret. Ela ficou estarrecida. Imaginem entrar com um processo contra um livro desses. Que absurdo. E ela ainda teve a cara de pau de contatar associações ligadas aos direitos humanos e que deram apoio a ela. Isso sim é estarrecedor. O resultado da tentativa de censura foi o inverso. A tiragem inicial de 450 exemplares, que Pauline esperava vender entre os leitores de seu blog, não deu conta da demanda. A editora teve de imprimir às pressas mais de 2.000 novos livros, já vendidos, e recebe uma nova onda de pedidos que por hora não poderão ser atendidos. Aí está aquilo que eu sempre disse aqui e digo. As modernetes já estão com tal ódio dos homens que não é mais possível qualquer tentativa de relacionamento ou diálogo com elas. Nós estamos diante de uma doença, de um câncer que se alastrou e é imparável. É uma nuvem radioativa. Seria preciso um apocalipse para colocar as coisas nos eixos novamente. A ideia de publicar o livro, assim como a do título provocativo, que foi retirado do próprio ensaio de Pauline, foi de Martin Page.
Eu segui a Pauline no Twitter e li um texto muito bom que ela escreveu sobre a misandria. Entrei em contato e propus que ela desenvolvesse o tema em um livro. Ela aceitou e escreveu esse livro, contou o editor. Agora vem a pior parte. Os homens feministas, a pior espécie de ser da face da terra. Homens que deveriam virar eunucos de uma vez, porque a masculinidade deles já foi para o espaço há muito tempo. O feminista é um ser desprezível. Ele é pior que feministas, modernetes, cavaleiros brancos, manginas, porque ele não está iludido ou no auto-engano. Ele sabe o que está fazendo. Ele já abdicou da sua masculinidade. Ele realmente acredita que os homens são uma escória, inclusive ele mesmo. Page diz que como homem não se sente de forma alguma afetado pela misandria. A misandria não ataca a minha segurança, não me coloca em perigo. Sejamos razoáveis, é ridículo um homem se sentir atingido pela misandria. Claro que ele não se sente atingido, pois ele já não possui masculinidade nenhuma. Ele é um castrado mental, ele está completamente domado, é um subserviente. Os editores explicam que a Monstro Graph é uma editora sem fins lucrativos que publica livros sobre assuntos que as grandes editoras se recusariam a publicar. Queremos falar sobre temas estranhos, tabus, iconoclastas, que não encontram lugar em editoras comerciais. Explica. Eles se dizem felizes pelo livro de Pauline ser lançado agora por uma grande editora. É esse o nosso objetivo, que os nossos autores e os assuntos tratados por ele cheguem a mais gente, afirma. É assim que esse pessoal age, meus caros. Parem de pensar que grandes grupos financeiros é que são os culpados por isso. O feminismo está tão enraizado na mentalidade da sociedade ocidental que ele criou vida própria. Ele vai continuar a sua saga, com patrocínio bilionário ou não. Contatada pelo site francês Mediapart, a equipe de Elizabeth Moreno, a nova ministra da Igualdade entre Mulheres e Homens, afirmou que a ameaça de processo é uma iniciativa pessoal e totalmente independente do Ministério. Por sua vez, Ralph Zimmermann, em um e-mail enviado ao site de notícias, reafirmou sua posição. Este livro é uma apologia à misandria e ao ódio aos homens como caminho alegre e emancipatório, que nada tem a ver com o princípio da igualdade entre mulheres e homens que defendemos e que não é nem mais nem menos que um delito. Zimmermann ameaça apelar ao Ministério Público caso a editora não retire o livro do catálogo, o que esta se recusa a fazer. Em nenhum momento o ator incita a violência, explica Colline Pierret. Claro que não. Imagine, escrever um livro dizendo que odeia os homens não incita a violência nem o ódio. Isso é o que se pode chamar de ódio do bem. Ódio aos homens, ódio aos brancos, ódio aos heterossexuais, tudo isso é normal. Mas ai daquele que dizer algo contra. Será massacrado. A maioria dos homens são grandes idiotas. Pauline Armand, que mora em Lille, no norte da França, com seu marido. Sim, ela conta em seu blog, também no livro, que é casada com um homem. E seu gato começa a colher os louros da fama súbita. Page, o editor, conta também que o livro deve ser traduzido ainda este ano para o inglês e o italiano. Vive ela com seu marido. Já pode imaginar o naipe de um cara desses. Não é preciso nem comentar muito sobre ele. Em seu blog, Pauline relata que já lhe perguntaram várias vezes o que o seu marido pensa do livro e de seu título. É engraçado porque você quase poderia pensar que me pediram para apresentar um documento que certifica que tenho a permissão de meu marido para ser misândrica e ousar afirmar isso. Seria a gota d'água. Mas além do fato de que meu parceiro de vida não precisava validar o título do meu livro ou seu conteúdo, achei essas questões bastante reveladoras, escreve. Repare que ela mesma admite ser misândrica. Então como é que esse livro não é incitação ao ódio? A misoginia pode? Não, não pode. Mas vocês modernetes, feministas, continuem.
escancarem de vez, nos deem razão, nos deem provas, escrevam, façam vídeos, livros, artigos, deixem tudo registrado, porque aí vai ficar mais fácil para nós desmascararmos vocês todas. Se o homem que está com você não acha que a maioria dos homens são grandes idiotas por causa da sociedade patriarcal, de sua educação e de sua preguiça de auto-questionar, talvez ler meu livro vá fazer bem a ele. Pois eu também tenho algo a dizer. Se a mulher que está me assistindo acha que a maioria das mulheres são grandes idiotas por causa do feminismo e da balela do empoderamento e de sua estultícia em se auto-questionar, talvez assistindo os meus vídeos vá fazer bem a ela. Desejo que todos nós que ainda nos relacionamos com os homens e sejamos rodeados de espécimes que tenham a humildade de reconhecer a sua participação no problema, conclui a escritora. Não, nós homens com mulheres do teu tipo não queremos nada. Queremos distância. Quanto mais distância, melhor. Nem apareça na nossa frente. E aí? Vocês vão começar a acreditar em mim ou não? Ou vão vestir a sua bela armadura medieval, montar em seu cavalo branco e partir para salvar as donzelas de 2020? A escolha é de vocês, senhores. Eu apenas estou tentando alertá-los. Era isso aí.